Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, obra básica que compõe os livros básicos da doutrina espírita. A Gênese segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 5, que trata de antigos e modernos sistemas do mundo. Nós lemos até o item 10 no episódio anterior e vamos iniciar a leitura no item 11. Leitura. Cerca do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e com algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pôde qualificar de misto, que traz o seu nome e que, por perto de 15 séculos, foi o único que o mundo civilizado adotou. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo e composta de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa a primeira região, dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus ou esferas concêntricas a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, os de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e os obrigava a fazer uma revolução em 24 horas. Para além dos 11 céus estava o empíreo, habitação dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pir ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como o fogo. Longo tempo prevaleceu a crença em muitos céus superpostos, cujo número, entretanto, variava. O sétimo era geralmente tido como o mais elevado, donde a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. São Paulo disse que fora elevado ao terceiro céu. Afora o movimento comum, os astros, segundo Ptolomeu, tinham movimentos próprios mais ou menos dilatados conforme a distância em que se achavam do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos, avaliação esta que denota conhecimento da precessão
dos equinócios, que se realiza em 25.868 anos. Vamos pensar um pouquinho a respeito aqui desse primeiro sistema aceito, né, dessa primeira, vamos dizer assim, ideia diferente de ser uma Terra plana, né, diferente de ser uma chapa, né, no universo circundada por estrelas ou por uma abóboda sobre ela e aquela primeira imagem que se tinha e que a gente viu no episódio anterior. Nesse caso aqui é a primeira vez que você está aceitando a Terra como uma esfera, né? O que tem, vamos dizer assim, de não coerente com a ciência atual é que essa esfera seria o centro do universo e que todo o universo giraria ao redor dessa esfera que é a Terra, né? Mas já é um passo, já é um movimento no sentido de algo mais coerente com a realidade, uma vez que trata a Terra como uma esfera, né? Como algo, vamos dizer assim, sem ser plano, sem ser uma chapa plana. A outra coisa que é importante aqui é que esse sistema, vamos chamar misto, né? Não foi vamos dizer assim, uma coisa muito rechaçada pelas religiões da época, né? E tanto que esse processo, essa ideia, ela dura, como ele diz aqui, quase 15 séculos, né? Quase 1.500 anos aí de aceitação desse sistema de Ptolomeu como algo que fosse, vamos dizer assim, lógico, como algo que se fosse correto. Da outra maneira, né, você tem um primeiro vamos dizer assim, esboço de que as coisas eram compostas por elementos, né? Então, aqui você tem já os elementos terra, água, ar e fogo, representando aqui, né, sólido, líquido, gasoso e calor, né? Que não deixa de ter alguma, vamos dizer assim, referência nas forças naturais que são geradas na criação das estruturas e dos sistemas, vamos dizer assim, de estados, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso, e a necessidade da presença ou não do calor para que esses estados entrem em transição, né? Então, a terra representando aqui o elemento sólido, a água o elemento líquido, o ar representando o elemento gasoso e o fogo representando a energia necessária, por exemplo, para transformar algo de líquido para gasoso ou a retirada desse calor, dessa energia, para transformar algo de líquido para sólido. Então, uma primeira ideia de como realmente seria a ciência que a gente conhece hoje, né? Mas lembrem-se que no ano 140 da era cristã, né, aí aproximadamente 140 anos depois do nascimento do Cristo, né, pouco mais de um século depois do desencarne de Jesus, você não tem lá grandes equipamentos de observação, você não tem lá grandes sistemas de científicos, né? O que você tem são mentes brilhantes, né? Que estão limitadas por essa falta de recursos materiais para estudar, vamos colocar assim, as coisas como elas realmente são. Então, a ideia de Ptolomeu, ela tem um fundo, ela tem algo, vamos dizer assim, de ciência já, mas é ainda muito incipiente, né? E tanto é incipiente, né? Então dependia tanto da necessidade aí de desenvolvimento da ciência que demorou aproximadamente aí 15 séculos, né, 1.500 anos ou coisa parecida, para que algo, vamos dizer assim, mais diferenciado, né, pudesse aparecer. E é isso que a gente vai ver agora no item 12, né? Então observa que de Ptolomeu, né, que nós estamos lá no século
segundo, né, no 100 anos aí depois, aproximadamente cento e poucos anos depois do nascimento de Jesus, você tem Ptolomeu. E aí, quando é que você vai ter um novo impulso, né? O que foi que aconteceu para mudar um pouco isso? Vamos ler no item 12. No começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre, nascido em Thorn, na Prússia, no ano de 1472 e morto no ano de 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a desbancar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e ao seu derredor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural de Florença, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e lhe calcula as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Observa-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno de seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Ruiu então a construção dos céus superpostos. Reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados, como esta, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se lhe acham sujeitos. As estrelas deixaram de estar confinadas numa zona de esfera celeste para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis umas das outras, as que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós e as maiores as que nos estão mais perto, porém, ainda assim, a centenas de bilhões de léguas. Os grupos que tomaram o nome de constelações mais não são do que agregados aparentes causados pela distância. Suas figuras não passam de efeitos de perspectiva, como as que as luzes espalhadas por uma vasta planície ou as árvores de uma floresta formam aos olhos de quem as observa colocado num ponto fixo. Na realidade, porém, tais agrupamentos não existem. Se nos pudéssemos transportar para a reunião dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se nos desenhariam à vista. Ora, não existindo esses agrupamentos senão na aparência, é ilusória a significação
que uma supersticiosa crença vulgar lhe atribui, e somente na imaginação pode existir. Para se distinguirem as constelações, deram-se-lhes nomes como estes: Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carro de Davi, Pequena Ursa, Lira, etc. E, para representá-las, atribuíram-se-lhes as formas que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria e em nenhum caso guardando qualquer relação com os grupos de estrelas assim chamados. Fora, pois, inútil procurar no céu tais formas. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se a que se chama leão fosse dada o nome de asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. Então, vamos de novo aqui observar o que é o conhecimento, né? E como as coisas acontecem. Você vê que só lá no século XVII, né, de 1610, já século XVII, é que começa a ser utilizado o telescópio, que é uma criação de Galileu, né? Para se, vamos dizer assim, estudar o céu que nos rodeia, né? Estudar esse universo que nos rodeia. E você esperou aí algo em torno de 1.500 anos para que aquela primeira ideia, né? Aquele primeiro movimento ali, aquela primeira ideia do Ptolomeu, para que aquilo fosse, vamos dizer assim, desfeito. Por quê? Porque estava sendo... Ptolomeu tinha só o olho dele para ver e alguma capacidade científica que dava a ele essa noção de que as coisas estavam girando, né? Já ali com Copérnico, né, e com Galileu, então você tem ali Copérnico ali até o ano de 1543, né, então você tem ali a movimentação de todas as grandes descobertas marítimas e todas a movimentação das grandes navegações, né, espanholas, portuguesas, holandesas e assim por diante, né, tentando ali ir ao redor do mundo, já se baseando nessa ideia de Copérnico, né, de que a Terra era na verdade uma esfera e não uma tábua plana, né? E como Ptolomeu dá essa ideia, são necessários aí 15 séculos, né, 1.500 anos, vamos colocar assim, para que essa ideia fosse trabalhada. O que está acontecendo com a humanidade nesse período aí tão grande de anos, né, nesses 1.500 anos? Ela está se desenvolvendo, né? É preciso que os seres que estão reencarnando nesse período desenvolvam a sua inteligência, desenvolvam a sua percepção, desenvolvam a sua capacidade de entendimento, desenvolvam aí vários das técnicas que a gente tem de agricultura, de cultivo, de lidar com os metais, de lidar com essas coisas, com tudo que era matéria, né, no caso ali, tudo que era sólido, né, de aquecer, então você vai ter, por exemplo, nesse período, desenvolvimento, por exemplo, das louças, das porcelanas, você vai ter desenvolvimento dos metais, você vai ter desenvolvimento de fabricação das casas, e você tem todo esse processo sendo atingido. Você vê que é tudo ainda muito braçal, muita força física, mas é necessário o uso da inteligência, o desenvolvimento da inteligência para que essa força física atinja os objetivos que você quer.
né? Você ainda tem o mundo se formando enquanto nações, você tem muitas guerras, muitas lutas, você tem no meio disso aí tudo as disputas religiosas, as guerras religiosas, como foram as cruzadas, a perseguição, aí, a Inquisição, né, contra os fenômenos que eram considerados bruxarias, mas na verdade era mediúnico. Você tem aí, durante todo esse processo, pessoas desenvolvendo química, desenvolvendo conhecimentos a respeito das ligações dos elementos, reconhecendo elementos, né, esses elementos de átomos que a gente conhece na tabela periódica. Então, você tem todo um movimento preparatório para chegar no Copérnico, para chegar no Galileu, né? E só quando você está ali em condições de ter, vamos dizer assim, uma nova visão para fora da Terra, você vê que todo esse conhecimento que eu vim descrevendo até agora no meu comentário, ele está relacionado à Terra. Então é preciso que a gente tenha desenvolvido, vamos dizer assim, a nossa capacidade de perceber os elementos que compõem a nossa Terra, para não ficar naquele negócio de a Terra é composta por terra, água, ar e fogo, né? Você precisa vir, vamos dizer assim, minando ao longo do tempo aquela teoria do Ptolomeu, para que 16 séculos depois, 15 séculos depois, a ideia de Copérnico e de Galileu possa ser melhor aceita, né? E junto com Copérnico e junto com Galileu, diversos outros cientistas encarnaram por esse período, né? E trazendo aí, vamos dizer assim, conhecimentos científicos que vão, vamos dizer assim, sendo melhor aceitos, porque a inteligência da humanidade está desenvolvida o suficiente para aceitar, né? Então, quando você fala de terra, por exemplo, lá na época de Ptolomeu, você não tem ainda pleno domínio sobre os metais, você não tem ainda pleno domínio sobre quais são esses metais, o que tem no planeta Terra. Então Terra era tudo que tinha, que era mineral, que era tudo, vamos dizer assim, físico, né? O que é água? Água é tudo, praticamente tudo que era líquido, porque você vendo, por exemplo, uma água que tinha, por exemplo, enxofre dentro dela, você não ia saber que tinha enxofre dentro dela, para você era tudo água, né? Então você sai desse conhecimento assim mais simples, né? Por exemplo, você vai falar para alguém lá na época de Ptolomeu que no ar que ele está respirando tem trocentos elementos gasosos, que a própria água está flutuando nesse elemento gasoso que ele está chamando de ar, e vai dizer para ele que está tudo ali, ele não vai entender. Ele não tem condição de entender a molécula gasosa de água flutuando na atmosfera do ar que ele respira. Ele não consegue entender isso. Ele não tem condição ainda desenvolvida para conseguir compreender do que é feito o ar. Para ele, o ar é o ar, e a terra é a terra, e a água é a água, e o fogo é o fogo. É assim que ele entende. E o fogo, fonte de energia, né, de calor. E para ele, o que é o Sol? O Sol é uma bola de fogo, né? Então, do Sol vem tudo o que ele precisa, do Sol vem toda a energia, por exemplo, que as plantas precisam, que ele precisa para se sentir aquecido. Então, o fogo é, com certeza, um elemento básico. Tudo isso precisa de desenvolvimento da inteligência para quando chega em Galileu, quando chega em... nesse desenvolvimento aqui de Galileu e de Copérnico, você ter aceitação. Você fala, pô, peraí, tem a ver. O Sol, então, estar no centro do o universo, no centro, por exemplo, do sistema solar, né, e a Terra estar girando ao redor do Sol, tem como eu provar cientificamente, porque eu desenvolvi equipamentos para fazer isso, a inteligência da sociedade ao redor desse conhecimento está desenvolvida para que ela consiga compreender, e eu consiga entregar isso
para as pessoas no formato de conhecimento, de maneira que isso seja aceito coletivamente. E é por isso que só nessa época é que ruiu essa construção dos céus sobrepostos, né? E que se reconheceu que os planetas são mundos semelhantes à Terra. Só nessa época que dava para fazer isso. Antes disso não dava. É só nessa época que você vai entender que o Sol é uma estrela, né? E que as outras estrelas que você está vendo são provavelmente outros sóis que estão brilhando. Só nessa época que você, com o elemento, né, com o equipamento físico chamado telescópio, é que você vai conseguir olhar para as constelações e perceber que aquilo que aparentemente parece para você a forma, sei lá, de um leão ou qualquer outra coisa, né, na verdade são estrelas que estão muito distantes umas das outras. E para a gente é igual quando você fica olhando para a nuvem e você olha daqui de baixo e você vê, sei lá, um coelho na nuvem ou um cavalo na nuvem ou coisa parecida, né? Então você está enxergando um formato nas estrelas que, se você se aproximar delas, não é isso que está. Na hora que você se aproxima, você vai ver que aquilo que parecia dois olhos, um perto do outro, na verdade, uma estrela está a bilhão de distância, bilhão de anos-luz, bilhão de léguas, bilhão de distância, bilhão de quilômetros de distância da outra estrela. Mas olhando daqui da Terra, parece que são duas estrelas tão próximas que estão formando dois olhos, por exemplo, né? Então, é tudo ilusão de ótica por falta de instrumentos adequados como o telescópio para que a gente compreenda o que é que realmente está acontecendo, né? E, consequentemente, né, se você tem melhor entendimento, todas vamos dizer assim, as magias e as interpretações errôneas que se faz dessas constelações e da influência dessas constelações sobre o nosso planeta, porque ela se parece com, por exemplo, com um escorpião, porque ela se parece, por exemplo, com Hércules ou coisa parecida. Todas essas interpretações que a gente faz são, na verdade, interpretações imaginativas e não científicas, né? E tudo isso desperta em nós a possibilidade, a capacidade de raciocinar de forma diferente e buscar outras explicações para aquelas influências que a gente veio observando, né? Então é nesse sentido que tudo isso precisava ser construído previamente, no sentido de preparar a inteligência dos espíritos encarnados na Terra para receber esses ensinamentos, e aí você encarna, né? Você prepara a encarnação desses grandes espíritos cientistas, né? Como Copérnico, como Galileu, né? Que vão ali trazer essas informações para que a gente comece a compreender como realmente funciona o universo. Não é à toa que isso tudo é preparatório. Você vê que tudo isso está acontecendo poucos anos. Por que eu digo poucos? Porque levou 1500 anos para alguma coisa mudar. E aí, poucos anos depois de Galileu, né, ali depois da conversa de Galileu, e o Galileu está ali na casa do 1600, 1610, 1620, aí você tem 200 anos depois, né, em 1804, o encarne de Kardec, para tratar disso que a gente está lendo agora, né? Para ter, vamos dizer assim, desenvolvido ciência para que a gente possa estar tendo na Gênese, né, no livro que Kardec codificou, todas essas informações para analisar. Eu fico muito curioso, né, por assim dizer, de imaginar como é que era tudo isso antes, né, como que a gente vivia sem ter esse conhecimento que a gente tem. Eu consigo imaginar, não consigo descrever para vocês o que devia ser não, mas devia ser bem ruim. Eu me despeço de vocês com uma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso
de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.